Eu passei uma fase muito difícil no ambiente corporativo. Eu trabalhei 37 anos, né, em ambiente corporativo pesado, assim, indústrias, né, e multinacionais. E dos últimos 6 anos, né, Berta? Aí eu conheci a Berta. Falei assim, vixe, se não fosse a Berta eu não tinha dado conta do que a gente enfrentou, né? Eu trabalhei 17 anos na Vale, 6 anos na parte de reparação, né? E eu chegava, assim, com a energia bem densa, assim, né? E a Berta me limpava, né? E a gente conversava, e aquelas terapias, foi quando eu comecei a entender, né, da terapia multidimensional, e as conexões foram aumentando. E aí eu falei com a Berta assim, Berta, nossa, a gente conversava um pouquinho sobre essas questões, falei assim, pô, a gente sente uma necessidade de fazer uma vivência mais, né, para a gente compartilhar mais. E aí, no início do ano, falei assim, vamos montar um grupo? Aí montamos um grupo, eu, ela, a Letícia, né, do estoicismo, do Stoa Poikile, né? E a gente começou a trocar ideia, né? E aí, falei assim, poxa, eu sinto a necessidade de a gente, né, compartilhar conhecimento, né, se conectar de outras formas. E aí, numa das vivências, né, no portal do dia 8/8, e eu tiro essa carta aqui. Pois é, eu vou ler para vocês aqui. A carta é sobre a Lemúria, né? Depois do portal do dia 8, né? Eu tiro a carta e a carta está escrita assim: você pode ser guiado a manter a frequência da Lemúria em sua própria comunidade, família, local de trabalho ou dentro de si mesmo. Saiba que é possível e, embora às vezes possa parecer que você está sozinho, mas você não está. Existem centenas de milhares de pessoas que detêm os códigos dessa antiga terra perdida, que a Carol comentou, e que até mesmo os cristais da Lemúria, que detêm os códigos da memória, estão começando a ressurgir no planeta. Então é um rechamado, né? Uma reposicionamento. E aí, desse jeitinho, a carta desse jeitinho é da Rebecca Campbell, né? A mensagem central dessa carta é que a harmonia, o respeito à vida e a conexão profunda com a natureza, símbolos da Lemúria, não são apenas lembranças de um passado idealizado, mas um chamado para que você manifeste esses valores aqui e agora. Na hora que eu tirei essa carta, eu olhei para a Berta, olhei para a Letícia, que a gente estava conversando sobre isso. Gente, que chamado é esse, né? E aí veio a segunda parte da carta, que é a análise, que é o dialeto sagrado da luz e da geometria. No mundo que a gente conhece, dependemos da linguagem falada e escrita. Eu estou lendo literalmente a carta. Mas os lemurianos possuíam algo mais transcendente, a linguagem da luz. Esse modo celestial de comunicação utiliza frequências, matizes, símbolos e formas para articular a experiência humana, emocional e espiritual completa. A geometria sagrada, aí na hora que eu falei, gente, geometria sagrada era um pilar fundamental empregado em meditações e arquitetura sagrada, servindo como canal para energias cósmicas canalizadas. Eu falei, seu Berta, esse aqui não é à toa, né? É um chamado realmente. Vamos montar umas vivências para a gente poder compartilhar isso, né? E aí a gente começou a montar no portal do dia 9/9/9, né? Foi quando você foi, não foi? No dia 9/9/9. E a gente não sabia nem a forma de falar, de colocar, de dividir, compartilhar, mas fomos, né? Fomos no ambiente, foram 27 pessoas, se não me engano, né? Aí você contou sua história de como é que você foi, quase que não ia, né? A Tiziane convidou e tal. E aí eu fiquei muito preocupado de passar muito conteúdo em pouco tempo e tudo, mas eu acho que a gente conseguiu tocar as pessoas, né? Dentro desse contexto. E a Carol me procura, então, igual ela falou, 5 minutinhos depois. Eu falei assim, aqui, deixa eu te contar um negócio. Tem um trem que me persegue, nossa, esse troço me aparece na cabeça, você me mostrou muita coisa, você falou muita coisa. Eu tenho um chamado de uma figura, um símbolo. Nossa, mãe, tal, não tem como você colocar isso na geometria? Eu falei, só Carol, vamos tentar. Aí eu falei, gente, deixa eu trazer alguns conceitos. Eu gostei dessa frase, aí eu passei para a Carol, falei, Carol, o que você acha de a gente botar na apresentação? Ela assim, amei.
Eu não sabia quem que é a Aurélia Louise Jones. Aí comecei a pesquisar. Gente, a Aurélia, ela é uma canadense, nasceu nos anos 40, né? Ela é homeopata e ela canaliza um sumo sacerdote, o Adam, né? A Dama. E ela escreveu uma trilogia sobre a Lemúria. Mas eu não conhecia ela. E aí, quem que me aparece hoje aqui? A Berta com o livro dela. É dela. A Berta já tinha falado desse livro, mas você sabe quando você não está preparado? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Senão você não consegue seguir. E aí, quando eu estava meditando para a gente poder fazer essa apresentação, aí eu comecei a pesquisar a Aurélia. E aí, gente do céu, como pode um negócio desse? Então, a Aurélia define a Lemúria como um estado de ser que está conectado ao coração, onde o amor e a sabedoria guiam nossas ações, né? E ela também é a mentora da Helene, que ela já me apresentou. A Helene não sabia disso. Olha vocês verem o tamanho da sincronicidade dos negócios. E aí, eu gostei muito de uns pontos que, quando você começa a pesquisar um pouquinho, só para a gente trazer contexto, a gente vai falar de Lemúria, de Atlântida, né? Então, claro, né? A Lemúria não tem prova científica, né? Ainda não se conseguiu né? Assim, ter dados científicos que comprove a existência da Lemúria. E esse termo surgiu no século XIX, quando os cientistas tentavam explicar semelhanças entre continentes. Não se tem essas comprovações científicas. Mas olha só que coisa interessante, mas até hoje ficou essa questão de ser uma nova riqueza simbólica, filosófica e espiritual. Eu gostei dessa frase: quem lê a Lemúria como história perde, mas quem lê como consciência cresce. Aí vocês vão ver as sincronicidades acontecendo. Então a Lemúria não é geografia, é memória arquetípica. Uma civilização é considerada simbolicamente como uma civilização altamente espiritual, é um pacto profundo com a natureza, consciência coletiva elevada. Olha só como é que isso entra em ressonância, né, com a gente, né? Sociedade pacífica e intuitiva. E aí, só lembrando um pouquinho como é que fica a Lemúria com a Atlântida, né? Então, a Atlântida, quem trouxe esse termo para a nossa civilização foi Platão. E Platão comentou nos seus livros que era uma civilização em torno de 10.000 a.C., né? Que tinha essa questão de ser uma civilização da mente, da tecnologia, da engenharia. Isso era Atlântida. Lemúria não, Lemúria é bem anterior, né? Dezenas ou centenas de milhares de anos antes, e ela é uma civilização do coração. Ela realmente está conectada com a harmonia, com a natureza, né? Com toda essa energia sutil. Então, assim, a gente se move, e as civilizações todas crescem, tudo, pelas perguntas poderosas. É essas aqui que nos movem, né? E aí, o fato de a gente estar buscando o porquê, né? Encontrar, isso é que move. Então, a Atlântida, ela tinha uma pergunta, ela nos faz uma pergunta muito importante, que é: o que você constrói com a sua inteligência? Né? Porque ela é muito tecnológica, racional, engenheiro, né? Essa é a pergunta de Atlântida, né? O que você faz? O que você constrói com essa inteligência? Então, tem essa pergunta. Mas a Lemúria sussurra. E você me passou uma playlist da Lemúria que chama Sussurro da Lemúria. Sim, também o nome da coleção, mas tem uma música escrita Sussurros da Lemúria. Então, a Lemúria nos sussurra. O que ela nos sussurra? Com que consciência você vive? Bom, então essa seria a introdução, as duas cartas que eu tirei. Aí essa foi a apresentação que eu fiz, né, da geometria sagrada. E aí eu consigo perceber a conectividade das questões, porque eu comecei a estudar engenharia nos anos 80 e sempre gostei dessas questões, né, esotéricas, filosóficas e tudo. E aí eu não estava muito satisfeito com aquelas matérias da engenharia muito cartesianas, aquele negócio todo. Eu peguei e comecei a ir na arquitetura para estudar outras questões, e uma professora me mostrou sobre geometria sagrada, isso nos anos 80.
Não tinha literatura, não tinha internet, não tinha nada, né? Na hora que ela falou aquele negócio, eu assim, meu Deus, aquilo deu um raio na minha cabeça. Mas o que é isso, professora? E aí a gente começou a conversar, estudar, aprofundar. E aí, gente, assim, é muita coisa, é muito... Eu até simplifiquei em cima daquela nossa apresentação, mas eu vou trazer aqui alguns pontos, talvez em algum outro eu passe mais rápido para não estender, mas o que importa é repassar para vocês os conceitos, né, que são importantes. E foi interessante que quando eu estava aqui com o Sérgio, né, fazendo as análises aqui, aí depois que a gente tentou, o Sérgio sentou ali, mas o que é isso? Então eu acabei fazendo a apresentação toda para ele. Ele começou a pegar a trena, sair puxando, e a gente já se conectou, já estamos trocando informação. Isso é que eu acho que é fantástico, né? Parece que eu, né, já conheci o Sérgio há muito tempo. E como é que explica os negócios desse? Então, gente, é o seguinte, não está muito claro, mas eu vou tentar repassar para vocês, né? E a gente está filmando, depois, na hora que for editar, a gente pode estar colocando aqui, mas para ficar mais claro na filmagem. Mas eu trouxe, né, eu fechei com a Carol, duas frases que eu gosto muito, que é do Einstein. A matemática é a ciência mais espiritual do universo. A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É essa moção fundamental que é a raiz de toda a ciência e de toda a arte. Essa é a conexão, ciência e arte. E aí nesse desenvolvimento todo, né, eu falei com o Carol, assim, poxa, eu represento mais o lado racional, engenharia, né, cartesiana e ela a arte. Então a nossa conexão também trouxe, né, essa questão de unir ciência e a arte, né, de uma forma intuitiva. E tem uma outra frase que eu gosto bastante de um grande pesquisador, ele tem uma frase que eu acho que resume muito, quando a gente começa a estudar ciência e esoterismo. Ele fala assim, um pouco de ciência te distancia de Deus, mas muita ciência te aproxima dele. Olha que profundidade isso. Porque às vezes a gente estuda ciência e para num ponto e chega a se declarar ateu, né? Eu não. A gente vai estudando e a coisa toma outra dimensão, né? Bom, gente, então assim, o que é a base da geometria sagrada? É o que o Platão chamou de número do ouro. Por isso que a gente fala de proporção áurea, de seção áurea, né, de um número sagrado, né? E aí, é uma parte um pouquinho mais teórica, mas ela é fundamental, e eu vou explicar essa base em algumas outras oportunidades, para a gente poder introspectar a magnitude do que é isso, né? Então, o grande segredo é essa proporção, essa frase. Então, o enunciado é o seguinte, para que um todo dividido em partes desiguais se pareça harmônico do ponto de vista da forma, deve haver uma parte, entre a parte maior e a parte menor, a mesma razão entre o todo e o maior. Então vamos lá. Razão é o termo da matemática que a gente pode simplificar por divisão, né? Então, 2 dividido por 1 é 2. Então, 2 é a razão desses dois números. Isso é razão. Quando você iguala duas razões, você passa a ter uma proporção. E é aí que vem o grande segredo do processo. Que proporção é essa? Então ela é chamada de a chave do cosmos e foi denominada letra Φ grega em homenagem ao arquiteto Fídias, da Grécia. Vocês imaginam uma dimensão, que aqui eu estou chamando da sua parte total, dividida pela sua parte maior pela sua parte menor. Então o enunciado é esse. Então, o que é então a proporção? A proporção é de que ponto é esse, de forma que, quando você divide o todo pela sua parte maior, ela também seja igual à divisão ou à razão da sua parte maior pela menor. Então, um exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, 12 por 4 dá a razão de 3. Se aqui é 4, aqui é 12, então é 8. Aqui seria 8, então, né? Então, essas razões, o resultado das razões não são iguais, então elas não são proporcionais. Só um número consegue satisfazer essa relação.
E esse número é 1.618.0339 e ele é um número irracional, ele não tem limite. Então, é uma constante. Então, em matemática, essa é a única parte teórica, depois a gente vai só contextualizar. Mas ela é muito importante. Então, por exemplo, uma constante, um círculo, né? O que é a constante π? A constante π é a divisão entre o comprimento desse círculo pelo seu diâmetro. Então, quando você cresce o diâmetro, o comprimento, o diâmetro cresce na mesma proporção. Qual proporção que é essa? O número de π. Então, é a constante mais famosa da matemática. Essa é a constante que pouca gente conhece, impressionante. Tem outras várias famosas da matemática, mas a constante π, isso eu comecei a fazer a pergunta, por quê? Como assim? Que constante é essa? Eu não estudei isso na minha universidade. Na arquitetura falou en passant. E eu converso com muitos arquitetos e pergunto para eles, vocês já ouviram falar disso? Pelo menos, né? Bom, gente, então, aqui eu quis trazer isso aqui também, que tem a ver com a peça dela, com a peça da Carol. A gente não ia pôr não, Carol, vou colocar que tem a ver. Como é que você obtém, então, essa proporção? Como é que eu tenho esse lado maior pelo lado menor que gere aquele número? Porque é um número irracional, como é que você vai medir o número? Ele não é mensurável. Ele é construído. Ele é construído. Ele é construído. Então, olha só, uma forma então, de você construir simplesmente, viu, Sérgio, isso eu queria te passar que é interessante. Se você tem um quadrado, aí você divide o quadrado no meio, olha que simplicidade. Depois você pega a diagonal e depois você, com um compasso, né? Ou com uma régua, você faz essa projeção dessa diagonal nesse ponto. E aí, a gente tem um retângulo. E esse retângulo, ele é exatamente aquela proporção. Então, se você tem um retângulo de lado unitário, o outro lado é 1.618.0339, idêntico. E de onde que a gente, então, encontra essa proporção? No DNA. Que tá na peça da Carol ali. Na hora que eu vi, eu falei, Carol, isso aqui é um DNA. Assim, a ideia foi essa. Eu levo não sei quantas horas manualmente para chegar e falei, meu Deus do céu, eu vou ter que botar. Então vamos lá. Estamos só no começo da viagem. A famosa figura de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele estudou muito o Egito, estudou Grécia, estudou... O que não foi o Leonardo da Vinci? Né? Eu sou fã do cara, né? Sensacionalmente. Ele foi um dos maiores precursores do Renascimento. O que era o Renascimento? É o renascer todo aquele conhecimento que se perdeu. Então, Leonardo fez todo aquele estudo. É uma figura um pouco mais... não muito refinada, mas que trazia essa ideia da proporcionalidade humana dentro da geometria sagrada. O Leonardo pegou aquilo tudo e magistralmente desenhou o que ele continuou chamando de o homem de Vitrúvio, né? Mas isso aqui é só para mostrar para vocês o tamanho da importância dessas proporções. Então, quando vocês verem aqui, ó, esses três tamanhos aqui, nós temos aqui no caso segmento 3, 1 e 2. Então, utilizando aquele enunciado, o todo dividido por sua parte maior é a mesma proporção da parte maior pela menor. E isso no nosso corpo está em infinitas relações. Então, algumas aqui, né? Por exemplo, essas aqui. Essa altura que nós temos aqui do peito até a linha dos olhos é a parte maior. Linha dos olhos até a testa, até a altura da cabeça é a proporção. Do umbigo, tá vendo? Dos braços. Então, segura aqui, deixa eu só demonstrar. Só no braço. Nós temos o braço, que é o todo. Quando eu divido a parte maior pela menor, é a proporção. Aí você pega o braço.
Quando eu divido a parte maior pela menor, o todo pela maior é o número. Aí eu pego a mão, eu pego o dedo. É infinito. E Leonardo magistralmente mostrou isso num único desenho, que é o Homem de Vitrúvio, o Homem Vitruviano. E aí o que ele fez? Por isso que as obras dele trazem aquele prazer estético, aquela coisa que atinge o nosso inconsciente, a gente nem sabe do que está por trás daquela beleza. O Leonardo, é uma pena que não está muito claro, mas aqui traz alguns traçados harmônicos. Foram os traçados que eu utilizei, eu vou mostrar mais na frente, para desenhar a peça da Carol. E a Carol ficava assim, nó, como assim, né? Então, eram os mesmos traçados que os grandes mestres, os grandes artistas da antiguidade utilizavam para conectar suas obras com essa questão, né? Então, esse aqui é o traçado, né, de Mona Lisa. Esse aqui é só um desenho, só mostrando essa mesma proporção nos nossos ossos da mão. Então, são infinitas as relações, né? Bom, isso no corpo humano. E aí, então, o que aconteceu? Os grandes, né, artistas, engenheiros, arquitetos, filósofos, falaram assim, poxa, se Hermes Trismegisto já tinha dito na sua famosa frase que é acima e embaixo, o cosmos é assim, né? E se nós edificarmos as nossas obras fazendo essa conexão sob a mesma proporção? As perguntas poderosas. Então começaram a pegar esses ensinamentos e aí surgiu, vou citar, são vários, mas o que mais me chama a atenção muito é o Parthenon, né? Que foi uma obra planejada para incorporar todas essas medidas significativas. As fachadas do Parthenon eram projetadas na proporção áurea, as laterais na constante de π. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, então aqui são os segmentos. Então AB é esse segmento todo. Então esse todo dividido pela parte maior do pilar é a mesma proporção, tem a mesma razão, né, igualitária com essa outra parte. E daqui você tira infinitas relações. Então a fachada do Parthenon é toda dimensionada e proporcional a esse número do ouro, né? Então eles acreditavam que essas medidas todas proporcionais, né, se conectavam com as dimensões da Terra, traziam uma harmonia divina e integravam o edifício ao cosmos. Então, se nós, né, carregamos essa simetria, essa proporcionalidade, a gente está dentro de um ambiente, de uma obra, de uma construção que faz essa mesma conexão homem e cosmos, você cria uma ressonância. E, utilizando a música que eu vou falar mais um pouquinho na frente, que também tem a mesma proporcionalidade na música, eles acreditavam então que daquilo ali te levava da consciência, saía fora da matéria e buscava outros conhecimentos astrais. Esse era o ensinamento do passado, que a gente se perdeu. Nós perdemos isso. Por isso que quando eu comecei, eu falei, gente, onde que tinha isso? Até, né, a gente não acha isso hoje, claro, né, o acesso à informação está aí, mas você tem que percorrer um caminho para você poder estar preparado para captar ela. Igual a Beta falou comigo, você não caiu a ficha. Hoje eu falei, gente, o que é isso? Aí que você me lembrou. Você tem que estar preparado para as questões. Bom, então... Só me lembra que claro. A medida de um ponto de um dedo para o outro também é a minha altura, não é isso? Assim. Mas fica mais claro. Isso aqui é a minha altura, não é isso? De um ponto a um ponto também é a mesma... Eu tinha trago esse detalhe, mas eu fiquei com medo de trazer muita informação, mas entrando em... os pés, segura. Então é assim, dentro da proporcionalidade humana, que o Leonardo magistralmente desenhou, então assim, a nossa altura é exatamente uma braça, que é a distância do ponto de um dedo ao outro dedo. Se você medir, dá certinho. Então você mede, a gente mediu lá, né? Você mede aqui, é exatamente a altura da pessoa. Então existe essa proporcionalidade. A braça é a medida da nossa cintura. 2 vezes a braça é a nossa altura. Uma jarda é um côvado, aliás, é essa dimensão do dedo aqui. O nosso corpo são 4 jardas. Então, a gente carrega toda essa proporcionalidade.
A polegada, que é essa distância aqui, ó, que não varia muito, incrível que pareça, não varia muito, a nossa altura também são 72 pedacinhos desse. Então, a gente carrega essa proporcionalidade, né? Intrínseca. Tem os pés também. Os pés. Cabeça também, 9 cabeças. 9 cabeças. Os pés, se não me engano, acho que são 6 pés. 6 dimensões do pé é exatamente a nossa altura. Então, imagina, tudo extremamente conectado. Bom, aí o que aconteceu? Os designers, então, atuais, ao estudar isso, começaram a aplicar isso nos seus produtos. Então, a gente fica maravilhado com a Ferrari. O traçado geométrico da Ferrari é maravilhoso. Eu trouxe só uma pequena parte aqui, né? Esse famoso símbolo da National Geographic é exatamente o retângulo áurico. É exatamente uma das janelinhas do Parthenon. É uma das janelinhas lá da Notre Dame. Tudo dimensionado. Sou apaixonado com a Apple, né? O John Ive, que foi o maior designer da Apple, ele dimensionou todos os produtos dele nessa proporcionalidade. Isso aqui é um Mac. E aí, esse cartão aqui, que é o cartão de crédito, tem um negócio interessante. Eu trouxe aqui. Ou seja, vou abusar de você, cara. Vai me ajudando aí. Então, olha só que coisa interessante. Fizeram um estudo de vários tipos de retângulos que seriam agradável, harmônico, né, as pessoas, e fizeram esse estudo e descobriram esse formato como um formato mais padrão, mais harmônico, né? E aí, por incrível que pareça, foi feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa. E a maioria das pessoas intuitivamente escolhia esse formato. Esse formato. E aí, esse aqui, ó, é um compasso áurico, um medidor áurico. Ele é outra coisa fantástica. Ele automaticamente já traz a distâncias da proporcionalidade daqueles dois segmentos. Então, isso aqui, eu já comecei a sair medindo. Gente, eu esqueci meu girassol. Esqueci meu girassol. Eu trouxe um girassol que aí a gente pode experimentar isso no girassol. É infinita a relação que você tira no girassol. E aí você pega o cartão, então, ó, essa é a parte maior, tá vendo? Aí você chega aqui, ó, é exatamente a dimensão da menor. Então, esse compasso nos ajuda a identificar isso. Agora, você pensa bem, isso no mundo inteiro é assim. Qualquer cartão que você puder imaginar tem essa mesma proporção, o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, a gente começou, então, a trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, na natureza, a natureza, ela segue, aí que você lembra da lemúria, da conexão, né, com a natureza, com as coisas. E Fibonacci foi um matemático, né, do século XII, que ele descobriu que as folhas, as flores, elas crescem de acordo com essa sequência. Você pega um galho, aí você sai para o mato, sai medindo, é um negócio impressionante. Aí você pega aqui, ó, uma folhinha, aí essa aqui já tem 2, aí aqui já tem 3, aí já pula para 5, 8, e aí ele verificou que isso cresce em cima de uma sequência. Qual que é a sequência? O número posterior é a somatória dos dois anteriores. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 5 é 8, 8 mais 5 é 13 e... 21. E aí, quando você divide um número com seu antecessor, é o número do ouro. Eu já peguei o Excel, eu já peguei isso aqui. Você sabe quando você pega no Excel essas... Eu fui até lá embaixo, assim, fui até ele explodir. E ele chega uma hora que ele não mexe o número. 1,618,03398. Gente, a pergunta poderosa. Por quê? Como assim? Né? Por quê? Por que a natureza cresce desse jeito, né? E aí é que a Lemúria nos chama, né, para fazer essa conexão com a natureza, com o belo. Gente, Platão já falava, a natureza, de certa maneira, expressa razões invisíveis através das suas formas visíveis. Toda flor é uma aula de geometria.
Olha só, toda flor é uma aula de geometria. E ela me apresenta uma flor, uma rosa. As verdades são as verdades eternas, como Platão dizia, né? Gente, o traçado geométrico das flores é um negócio que não tem explicação. É perfeito. Perfeito, né? E aí, quando você pega... Isso aqui é importante também para eu explicar uma etapa do estudo que eu fiz no traçado geométrico da Carol. Quando você pega a sequência de Fibonacci e transforma ela em quadrados dessa dimensão, por exemplo, aqui você escolhe uma unidade 1, 1 por 1, aí você começa a fazer a sequência da somatória de Fibonacci aqui, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, e você põe isso na proporção. E aí, na hora que você conecta esses pontos aqui assim, você cria uma espiral, que é aquela espiral que você encontra em várias estruturas moleculares do nosso planeta aqui. Os náutilos marinhos. Na hora que você estuda, é exatamente essa espiral. O girassol é infinitas relações. O nosso formato da orelha, né? Eu tenho um programinha que ele pega essas bases geométricas para a gente calcular o traçado, e aí é fácil de você poder estudar a proporcionalidade. Eu estou contando isso só para mostrar que eu utilizei isso tudo para desenhar a flor da Carol. Por isso que eu estou correndo um pouquinho, mas a base teórica conceitual é essa, né? Eu tenho que tomar um cuidado danado que se deixar eu falar, vixe Maria. Isso aqui não está dando para aparecer, mas é exatamente aquele compasso áurico, né? Não sei se vai dar para ver aqui, estudando essas relações numa simples folha de girassol. É infinitas relações. Você pega o compasso, você viaja na maionese ali, entendeu? É um negócio maravilhoso. Assim, meu Deus, como a natureza é tão perfeita e tão bela. E aí, eu até falei com o Carol, quando a gente falei com o Sérgio também, quando a gente estuda esses negócios, é como você cai numa sala cheia de obra de arte maravilhosa, né? Você fica ali maravilhado, aí você vê uma porta. Mas o que tem atrás daquela porta? Aí, na hora que você abre a porta, você cai numa outra sala com mais 1000 portas. E cada uma mais maravilhosa com a outra. É a minha sensação quando você começa a estudar isso. Eu não sabia. Um acorde de Dó, ele é feito da primeira, da terceira, da quinta e a oitava, que é, de novo, o Fibonacci, cara. Fazer uma pergunta boba aqui. Então eu poderia transformar um papelão em música? Perfeito! Essa é a minha pergunta agora. Eu até falei com a Carol. A Carol falou assim, gente, então essas coisas podem se transformar em frequência. Eu virei pro Rogério e falei assim, porque a gente pensa, né, foi pequeno, né, Rogério? A gente pensa assim, Rogério, tá bom, agora o próximo passo é transformar a geometria em música. Tá bom? Mas porque a forma gera o som. E aí eu busquei a resposta. Uma delas, né? Que é infinito. A simática. Que é a simática. Que era outra porta que eu abri, aí me abriu um salão de simática. Eu vou falar aqui. Então, gente, os instrumentos musicais, todos também eram projetados dentro dessa proporção. Pitágoras pegou o monocorde, que é uma corda, e ali gerava um som, uma frequência. E aí ele começou a estudar a divisão proporcional de quando ele botava ali uma pecinha, como um berimbau, né? Aí você divide o segmento em 2. E cada segmento tinha um som. Na medida que proporcionalmente ele variava, aí ele descobriu o cálculo matemático da terça, da quinta, das oito. Imagina! Então ele percebeu que aquilo que gerava mais harmonia estava também traduzindo a mesma proporção. E aí vamos lá. Aí vem a simática. Então a simática hoje, a nossa ciência está começando a entender e estudar isso melhor. Então, isso aqui, eu até falei com você, Sérgio, isso aqui é uma chapa de aço, onde que o cientista colocou 2 pontos de contato e uma máquina que gera uma frequência. Só que ele vai alterando essa frequência. Na medida que ele vai alterando essa frequência, há uma formação materializando o que geometricamente é a frequência do som. E
Aí você vai aumentando a frequência, olha o que ele vai gerando. E aí, nos estudos que eles fizeram, na hora que chegou na frequência 3.373, gerou uma figura geométrica que é exatamente a base arquitetônica da pirâmide de Chichén Itzá, no México. Então eles começaram a estudar cada frequência relacionada com a geração, é isso que você falou, por isso que Goethe falou, né? A música é arquitetura líquida. É uma pena que não está dando para ver os detalhes, mas olha só. É a materialização do som. Né? É a materialização do som. Simática é o estudo do som e a sua materialização. Então, olha só, esses padrões geométricos revelados, né, sugerem que a vibração sonora é um elemento fundamental na criação e manifestação dessas formas. É uma ferramenta para visualizar e compreender os princípios da geometria sagrada, mostrando que a vibração cria ordem, padrão no universo. Só para entender, é mais ou menos isso aqui, é uma chapa. É uma chapa, É isso aqui que está acontecendo ali. É uma chapa. Que tem uma frequência aqui tem um sal, uma areia, Isso. está acontecendo aquilo. Isso aí. Você, como E tiver- a gente pode fazer essa experiência ou não? Claro. Pode pegar uma chapa e... Sim. Eu vou pegar a tábua de carne, de congelar a carne. Não. Tem que ser uma chapa para ela poder transmitir a vibração. É. Mas, gente, a vibração variada com a frequência cria formas geométricas. E aí, aonde que a gente encontra essas formas geométricas, então? Uma pena que não vai dar. Nos fractais. Isso aqui, ó. Molécula de água. Nas diatomáceas, que são estruturas moleculares das algas marinhas. É exatamente. Então, assim, é tão idêntico que hoje se sabe que aquelas igrejas que têm aquelas mandalas, aí estão começando a estudar que aquela formação geométrica ali está associada a uma frequência. E aí, na hora que você então utiliza as músicas naquela frequência e a gente que vibra na mesma frequência, tudo se conecta. E aí você criava então uma condição que a gente chama de caixa de ressonância. E aí eleva a nossa consciência. Gente, isso... Uma ampliação muito grande da frequência. Total. As condições todas. Você ressona, que significa assim, você entra sob mesma frequência. Ressonância é isso. No violão, quando você toca uma corda, por exemplo, a corda Mi, se você segura a quinta corda, é a corda Lá. Então, quando as duas cordas estão sob a mesma frequência, você toca de cima, de baixo, vibra sozinha. Parece Sem tocar. Pra gente, quando você toca pra mim, aí é lá. É complicado. Não, mas Eu toco. Mas eu vou tentar sempre transformar simples, né? Uma corda solta é Mi. Se você vem apertando, ela vai subindo E se transforma em lá. e se transforma em Lá. Quando você, então, chega na corda de cima transformada em Lá, e que a corda de baixo, sozinha, solta, é também na frequência de Lá, ela vibra sozinha. Então, uma experiência que você faz, que as duas cordas vibrando sob a mesma frequência, elas entram em ressonância. Quer dizer, a corda de Lá de baixo vibra sem você tocar nela. É assim que você afina o violão? Desse jeito. E aí, a nossa ciência, para simplificar, adotou o Lá na 440 Hz. Só que sabe-se que os grandes estudiosos do passado sempre afinaram em 432 Hz. Todo mundo acho que já deve ter ouvido falar da importância do número 432. Né? Por uma comodidade, de 1800 para cá, definiu-se utilizar Lá como a frequência de 440, mas o certo é 432. A Berta mesmo me passou uma musiquinha ali que está lá assim, a música de 432 Hz. Faz diferença. Que você fica mais conectado com essa proporção, né? Bom, não vou entrar em detalhe, mas esse cara aqui para mim é outro matemático fantástico, né? Que é o Richard Buckminster Fuller. Ele criou os domos geodésicos, onde que ele acreditava que isso conectado com a geometria que existe, né, no cosmos, ele acreditava que o amor universal flui dentro dessas estruturas e as baixas vibrações não conseguem entrar. Então, ele foi um dos que mais estudou essas questões dos domos, né? E aí, gente, na Pirâmide do Egito, então, é um tratado que vocês não têm noção. Então, assim, só um rápido aqui.
Essa lateral da pirâmide dividido por essa base é o número do ouro. Se você pegar toda a área lateral dessa pirâmide, dividir só por a área desses 4 lados, é o número do ouro. Então, assim, são infinitas as relações. Numa pirâmide do Egito. E quem descobriu isso magistralmente foi Leonardo da Vinci, que soube botar isso no homem vitruviano. Mas eu queria que vocês guardassem isso aqui. Mas quando eu estava meditando na figura... A pirâmide de cima. Exatamente. Quando eu estava meditando, eu vi aquele quadrado lá da Carol, eu falei assim... Na verdade, a pirâmide do Egito, ela não é uma base quadrada, né? Ela tem uma reentrância aqui, ó, que ela cria um bico. Então, na verdade, a base da pirâmide do Egito não é quadrada, é octogonal côncava, ela é concavada para dentro. Aí eu mostrei isso para a Carol, eu vou dar uma sugestão. No quadrado central da sua flor, vamos dimensionar na mesma base, na base octogonal da pirâmide. E aí eu trouxe toda essa proporção, né? Aqui. Dentro do homem vitruviano está a pirâmide, está a lua, está a terra. Isso tudo se conversa sobre a mesma proporção. Então, só para vocês terem uma ideia, aí fazendo agora a conexão com o cosmos. A distância da Terra à Lua são exatos 108 luas. A distância da Terra ao Sol são de exatos 108 sols, diâmetros do Sol. Que são muito de Apamala. De Apamala são 108. Que tem a ver com os 108 elementos da ciência védica. Que nós, pela ciência védica também, temos 108 canais energéticos. E aonde que é o centro? Coração. O coração conecta os 108 canais energéticos pela ciência védica. Então, o que há em cima, há embaixo. Então, o cosmos, Kepler já falava isso. Kepler descobriu essa música celestial, né? Eu te passo a apresentação. Bom, gente, então vamos lá. Então, o que eu posso concluir, né? Existe uma inteligência suprema por trás de todos esses padrões geométricos. São padrões, né? E o modelo preciso de como a energia do universo se organiza e se manifesta. Para mim, isso é incontestável, né? O termo latim, hoc est incontestabilis. Então, todas as formas geométricas podem ser obtidas por simplesmente 2 instrumentos, régua e compasso. Tudo pode ser simplesmente construído. Então, para mim, Deus geometriza. Por isso que entra como pastor, né? Quanto mais você estuda até um certo ponto, você duvida de Deus. Depois você estuda, você não tem dúvida, né? Bom, aí vem a história, então, isso tudo para explicar o traçado agora, para vocês entenderem alguns conceitos, né? Então, a história do traçado geométrico da Carol. A Carol me deu um presente, porque na hora que ela me trouxe esse desafio, isso aqui foi lá em casa. Eu botava tudo em volta, esse aqui é meu livrinho, meu caderno geométrico, né, todo pautado, o compasso, e eu ficava meditando na flor dela. Falei, gente do céu, como é que eu vou julgar essa proporção irradiada daquele centro? E aí, tinha um videozinho, mas tudo bem. Aí, eu colocava as músicas que a Berta me passou aí na seleção dela. Então, aquilo tudo, para mim, entrava em ressonância, né? Somando os conhecimentos com a música, né? Com o traçado geométrico e com meus programinhas de computador para eu poder criar essa conectividade, né? E acontece uma coisa interessante quando você para poder se inspirar, né? Assim como os tibetanos lá, né? Eles têm aquelas mandalas tibetanas, não sei se vocês já viram. Então, eles têm que ficar concentrados no aqui e agora. Eles têm que estar totalmente presentes. Se você não estiver presente, você não consegue captar nada. Então, você entra num processo meditativo. E aí, vocês não têm noção, assim, o que a sua consciência vai criando, aquilo vai ampliando. Eu falei assim, Carol, você me deu um presente.
Porque há muito tempo eu não pegava meu caderninho e não fazia meus estudos, meus traçados. Né? Principalmente depois do computador. O computador te afasta dessa sensibilidade, porque está tudo pronto. Aí eu peguei o papel, a caneta e desenhei. E comecei a desenhar. E utilizei, igual está no seu livro, para simplesmente ser ferramenta. Né? O IA, os programinhas são só ferramentas, só para agilizar. Mas se você não fizer um mergulho profundo dentro de você, você não consegue essa conexão. Aí começou a nossa viagem. Esse aqui a foto do desenho da Carol que ela mandou para o WhatsApp, eu botava aqui e começava. Então, esse é o quadrado. Se eu pego esse lado comunitário, se eu pegar um compasso para fazer aqui um círculo, então esse círculo aqui, se aqui é unitário, aqui é meio, que é meio círculo. Então a proporção aqui seria de 1 para 1,5. E o Rogério, vamos contar, porque esse é o centro da flor, né? Que eu desenhei. E aí no centro, eu queria desenhar uma alusão ao coração que não fosse uma alusão óbvia. Então, se vocês conseguem ver, são dois corações, um para cima e um para baixo, que se juntam, e a partir dessa expansão vai se formando as pétalas posteriores da flor. Pensa nisso. E a Carol falava isso para mim, eu falei assim, Carol, não estou enxergando. Depois que eu fiz, eu falei, Depois a gente não para de ver, né? Não para de ver. Agora tá até bom. Eu falei assim, Carol do céu, o que é isso? Aí eu fui expandindo. Aí eu peguei aquela espiral que eu mostrei para vocês e fui tirando os pontos chaves, né? E a coisa começou a tomar uma outra dimensão. Aí eu chegava nesse desenho e mandava para a Carol ficava meditando, falei, nossa, tá lindo demais. Tá lindo demais. Mas tenta assim, tenta assado, né? Infinitas. Mas, cara, a conectividade era incrível. Eu mandava usar para ela, ela respondia, ela colocava, e aí eu voltava para o traçado. Aí eu começava a dimensionar. Falei, gente, como é que eu vou expandir a flor da forma como ela quer, dentro da proporção? Aí eu comecei a utilizar os programinhas e fazendo os traçados, aí a gente chegou nesse formato. E aí, esse formato, ele pode sobrepor as pétalas. Eu ia mandando para a Carol e ela dando os feedback dela, aqueles áudios, né? A gente arrepiava, né, Carol? E aí a gente foi estudando. Aqui, ó, aí eu pegava exatamente aquela proporção, ia medindo cada pedacinho, se ele estava cada um dentro da geometria. Aí eu mandava para a Carol, tudo checado e verificado, olha aí, ó. Checado e verificado. Em várias formas. Esse aqui é o mesmo traçado da Mona Lisa. E aí, quando chegou no quadrado, ele falou assim, Carol, vamos botar então a base piramidal aqui, ó. Olha como é que o coração ele fica mais harmônico, né? Olha lá. Aí eu peguei aquela figura, uma pena que não está muito claro, mas dá para vocês verem, né? Esse aqui, quando eu descobri isso, eu fiquei assim impressionado. Falei, gente, como assim? Quantos anos a gente ouviu falar pirâmide? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eles fizeram essa medição e tem toda uma proporção por que disso. Aí eu coloquei no centro do coração, né? E aí a Carol falou assim, não, mas esse aqui eu gostei demais. Nossa, esse aqui dá outra peça. Eu falei, dá. A gente viaja, cara, a gente vai embora. Se for estendendo, vai sair no outro. E aí... Aí eu cheguei nesse desenho, bora complexo, eu falei assim, Carol, tá simples, Carol, imagina, né? De uma certa forma, imagina. E aí a Carol falou assim, não, eu tenho a ideia, então, da gente fazer como é que chama, Carol, que você falou? Aquele molde? Ah, sim. Vamos tentar fazer um molde para cerâmica. Esse aqui. Aí a gente fez um 3D com base nos seus traçados, né, nas suas proporções, só que a gente achou que perdeu assim, a nitidez. Mas só para contar a história, a Carol foi para Ouro Preto, descobriu um cara que fazia impressão 3D, aí eu passava o traçado para o cara,
O cara tentava jogar no programa dele, foi toda essa história. E saiu essa peça, mas ela não trouxe, né, pela dimensão, né, toda aquela beleza de cada traço, de cada fino, né, Carol? E aí? Foi muito interessante também perceber que as pessoas que mexiam com esse programa tiveram muita dificuldade, porque elas não tinham que medir a rosa, elas tinham que construir. Elas não estavam conseguindo construir. É isso mesmo. Uma outra lógica, né? E aí eu mandava isso, né? Eu falei assim, gente, é só seguir. É só isso. Mas é simples, é simples. Bom, e aí deu aquela... Não, cara, e agora? Como é que nós vamos... E ela com a intenção de lançar dentro de novembro, isso era setembro, né? Aí o Rogério falou assim, você tem certeza que é para setembro? Para novembro? Você gosta de viver perigosamente, né? Carol do céu, é mesmo? Não, vamos lá, vamos perseguir. E aí ela me faz esse desenho e colore. Aí ela coloriu e me mandou. Falei assim, você acha que dá pra gente colorir dentro da figura? Aí eu colori para ela e mandei. Ela falou assim, nó. Então agora eu já sei como é que nós vamos fazer. Aí, explica, Carol, é decalque? Me explica como é que é. A gente fez um processo de decalque em cima da cerâmica esmaltada, para a gente conseguir manter todas as percepções, né? Todas as dimensões. Todas as dimensões. E aí, quando a gente chegou nisso aqui, aí ela foi variando cores, foi variando tamanho. Aqui não está dando para aparecer, mas o que nós fizemos? A gente pegou diversos tamanhos, diversas cores, diversas formas, né? E foi botando numa matriz, aí ela imprimiu e ela foi fazendo o teste. E essa é a nossa foto de ontem, quando a gente montou tudo, gente. Então essa é a história do traçado da rosa da Lemúria. Não é fantástico? É uma conectividade indescritível.